Boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Hoje, talvez pode botar aqui o tema, Renato, bota aqui o tema, isso, pode deixar esse aí. Hoje o tema é, está tudo bem com a criança? Uma pergunta que eu faço ao texto bíblico. Eu peço a você que abra a sua Bíblia, no texto de 2 Reis, no capítulo 4, eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta neste texto. Antes, deixa eu saudar aqui você que participa do nosso culto pela internet, além daqueles que saudamos aqui que estão participando presencialmente. Pois bem, 2 Reis, capítulo 4, versículos 25 e 26, nós lemos assim: Partiu a sunamita e foi ter com Eliseu, o homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? E ela então respondeu: vai bem. Versículo 32 diz: Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Amém? Deixa eu repetir aqui o versículo 26 e o versículo 32. Eu vou aqui direto às 3 perguntas que fez Geazi, o discípulo de Eliseu, do profeta Eliseu. Ele faz a pergunta: vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? E ela respondeu, o que ela respondeu? Vai bem. Mas o verso 32 diz: Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa otimista, sim ou não? Médio. Você é uma pessoa crente, seja que crê em Deus? Sim? Otimismo é idêntico à fé? Sim ou não? Podem ser contrários? Sim ou não? Não? Ou podem ser contrários em algum momento? É muito interessante porque a gente pensa um pouquinho sobre o otimismo. E eu me lembro que o irmão Joel me deu um livrinho, né? Ele encontrou um livrinho pequenininho chamado O Otimismo, né? E ele me deu então uma cópia, um livro muito interessante. Às vezes nós podemos confundir otimismo com fé. Não são a mesma coisa, não são idênticos. O otimismo está focado em si mesmo. Tem mais a ver com autoajuda. Autoajuda é ruim, pastor? Não necessariamente. É muito bom que a gente seja otimista, que a gente enfrente a vida com otimismo, não é? Que a gente não enfrente a vida com derrotismo. Não vai dar certo, né? O time de futebol que entra no campo já achando que vai ser derrotado, né? Nós botafoguenses somos sofridos para chuchu. Então, anteontem teve um jogo importante, né?
foi contra o Fortaleza, que estava ocupando o primeiro lugar no campeonato brasileiro aí, né? O Fluminense está lá para trás, né, Benilton? E é muito interessante porque nós, botafoguenses, às vezes somos bastante pessimistas quanto ao nosso time. 2003 ficamos lá na frente, durante várias rodadas, né? Quando chegou no final, começou a perdeu, né? Não ganhou o campeonato. Será que vai acontecer em 2024? Então, quando o time entra em campo, já com sentimento de derrota, o que acontece? Perde mesmo, claro. Né? O 7-1, Alemanha versus Brasil, ficou lá para trás. Né? Era um atrás do outro, né? De repente, gol. Né? E a certa altura, o time inteiro, e eu diria o Brasil inteiro, estava pessimista. Então, o otimismo, ele faz bem a vida, sim. Porque se a gente entra derrotado na vida, se a gente enfrenta as coisas com derrotismo, é ruim. Mas o otimismo está focado em mim mesmo, na minha própria força de vontade, na minha capacidade de esperar mesmo o contrário. A fé é diferente. Porque a fé não está focada na gente mesmo. A fé está focada em Deus. Existe, claro, um desvio da fé, que a gente chama de fé na fé. Houve um movimento evangélico, aí nos anos 80, 90 mais ou menos, né? Século passado. Enfim, esse movimento evangélico estava muito na base desta fé na fé. Não sei quantos se lembram disso, não é? Declare que você já venceu. Declare que você não está doente coisa nenhuma, que você vai vencer, etc., que vai dar certo, né? Isso é o que os estudiosos do fenômeno religioso chamam de fé na fé. Fé na fé. Hã? Não é que você coloca a confiança e a fé no Senhor. Como é que vai dizer Tiago? Ei, a vós que dizeis hoje e amanhã compraremos, faremos negócio, etc, etc, etc. Ele diz, em vez disso, vocês deviam dizer, se Deus quiser, faremos isso, faremos aquilo. É diferente, portanto. Então, eu volto à pergunta para pensar no seguinte. A sunamita, o que é que movia essa mulher? Vai bem, você vai bem? Vai bem teu marido? Vai bem o teu filho? Ela já vinha com uma notícia ou com a informação precisa que o menino tinha morrido. Né? E quando ela diz, vai bem, ela sabia que não estava bem. Ela sabia que o menino estava morto. Entretanto, ela disse, vai bem. Então, o que é que movia a sunamita? Era a fé em Deus, claro, representado aqui no profeta Eliseu, né? Ou era um otimismo, bom, eu vou lá, vou procurar ajuda, mas vai dar tudo certo. Era o otimismo ou era a fé? Isso é uma questão interessante. Deixa eu relembrar um pouquinho só e rapidamente a história dessa mulher. A Bíblia conta e não diz o nome específico dela, apenas diz que ela era uma mulher de Sunem, uma mulher muito rica, com muitos recursos. E que ela não tinha filhos, e que sempre quando passava Eliseu ali pela cidade de Sunem, né, profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias, todas as vezes que ele passava, ela chamava a atenção do seu marido e dizia para ele assim, vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto. E fez um quarto na sua casa para acolher o homem de Deus, o profeta do Senhor, né?
Aliás, todos nós, e todos vocês deviam ter na casa de vocês o quarto do profeta. Viu? Para me acolher de vez em quando. Estou brincando, mas nós devíamos ter em nossas casas espaço e lugar para acolher homens e mulheres de Deus que passam por nossa vida e que muitas vezes não tem, às vezes, onde pousar. E a gente devia ter esse cantinho lá para acolhê-los, para hospedá-los. Aliás, a Bíblia diz algo muito interessante em Hebreus. Diz que homens ou pessoas acolheram e hospedaram anjos, sem o saberem. Sem o saberem. Acolheram, receberam. Pois bem, essa mulher fazia isso. E fez aquele quarto. E Eliseu, conversando com o seu discípulo, Geazi, ele disse: olha, essa mulher tem nos tratado tão bem. Vamos ver o que é que ela precisa, vamos perguntar a ela, o que que você acha que a gente devia fazer de bem a essa mulher? O que que ela precisa? Era uma mulher rica, gente. Né? De que ela precisava? Geazi disse: olha, o seu marido é muito idoso, e eles não têm filhos. Eliseu mandou chamar a mulher e disse: daqui 1 ano você vai ter um filho. Ela disse: por favor, homem de Deus, não minta. Ele disse: pode confiar. 1 ano depois nasceu a criança. O menino cresceu, ela continuou neste processo de acolhimento do homem de Deus na sua casa, né, e da fé. E um dia o menino então foi acompanhar o seu pai, então já estava de certo modo crescido, foi acompanhar o seu pai lá na colheita. E de repente ele disse: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse: leva-o à sua mãe, falou com um dos seus empregados. Está nos versos 19 e 21. E o empregado então tomou o menino, levou-o à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou, ou seja, subiu para o quarto do homem de Deus, aquele quarto que ela tinha preparado na sua casa para acolher Eliseu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e, fechando sobre ele a porta, saiu. E ela então foi a encontrar-se com Eliseu para relatar tudo aquilo que acontece. Este é o episódio, esta é a situação, a circunstância desta mulher. Eu quero então pensar com vocês, porque a minha percepção e a minha visão é que esta mulher não era apenas, ou não estava aqui respondendo com otimismo. Não era só otimismo que movia essa mulher ao dizer: está tudo bem. O que movia o coração dessa mulher era fé. Agora, é claro que a gente precisa fazer uma observação, e eu quero fazer essa observação com vocês, porque muitas vezes não temos a percepção, digamos, nem o otimismo e nem a fé. Muitas vezes nós pensamos e olhamos para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos netos, para aqueles que nos cercam, e não percebemos, ou percebemos às vezes os sinais de degradação da sua vida, da sua fé, e nós muitas vezes dizemos: está tudo bem. Nós muitas vezes não damos atenção aos sinais que muitas vezes vêm daqueles que nos cercam, daqueles que estão próximos a nós. E aí é importante, né, que não tenhamos meramente uma atitude de desprezo desses sinais, dizendo: está tudo bem, quando nem tudo vai bem. É preciso que a gente tenha atenção para a vida, para a espiritualidade, para a fé
e para a experiência dos nossos queridos, especialmente nossos filhos. E aqui a grande pergunta que eu estou fazendo aqui: vai tudo bem, ou está tudo bem com as nossas crianças? Temos aqui alguns líderes de criança, algumas líderes de crianças, né? E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Vai tudo bem com eles? Realmente? Ou talvez a gente não dá muita atenção, ou talvez a gente seja apenas otimista. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo bem. É muito interessante porque o movimento de fé, muitas vezes moderno, né? Ele confunde isso, né? E eu vejo algumas pessoas, às vezes, a gente vai contando algum problema, alguma situação que está sendo vivida, diz, vai dar certo, vai firme, vai dar certo. Como se apenas a expressão pudesse resolver. Bem, esta mulher não era apenas otimista, esta mulher não estava desprezando a situação do menino, visto que ela esteve com ele nos seus joelhos até a tarde, até o meio-dia. Quando constatou que ele estava morto, ela coloca ele lá naquele quarto do homem de Deus. Ela sai da sua casa e vai ao encontro do homem de Deus para receber a resposta. Pois bem, por que essa mulher disse está tudo bem? Eu concluo em analisar este episódio e este momento na vida dessa mulher sunamita, que tudo está bem quando é Deus quem faz. Tudo está bem que Deus faz. A ação de Deus, o mover de Deus na nossa vida. Às vezes não é o que a gente quer, não é o que a gente planejou, não é aquilo que a gente está no coração. Mas a gente precisa ter esta certeza de que todas as coisas cooperam para o bem aqueles que amam a Deus. Eu diria que o que esse verso está querendo dizer em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo quer dizer, não é apenas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que Paulo quer dizer, exatamente pelo contexto, está muito claro, é que Deus faz, ou Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Paulo está falando sobre colocarmos nas mãos do Senhor, por meio do Espírito Santo, as nossas petições, os nossos problemas, as nossas angústias. E é assim que Deus pode, se de fato depositamos nas mãos dele, se de fato confiamos nele, se de fato temos não apenas otimismo, mas temos fé no Senhor, ele pode fazer com que todas as coisas cooperem juntamente. Não é separadamente, é juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, na minha vida eu vejo isso em alguns momentos difíceis que passei recentemente. Eu vejo isso, né? No momento em que estava vivendo foi difícil compreender. E claro, me perguntei muitas vezes, onde é que está Deus em tudo isso? Mas depois de passados acontecimentos, percebendo as ações de Deus, eu consigo perceber que Ele fez com que todas as coisas cooperassem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo está bem que Deus faz, ou quando é Deus quem está no controle de todas as coisas. Mas o menino estava morto, pastor. Mas tudo estava bem. Segundo aspecto que esse texto me chama a atenção, é que tudo está bem para aqueles que, mesmo que se foram, mas eles foram para o céu, eles têm uma esperança, eles têm um destino certo.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: meus irmãos, não quero que vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Uma das experiências marcantes do meu ministério, lá em Salvador ainda, quando estava iniciando o ministério, foi que morreu um senhor, uma certa idade, e a família dele, as filhas, vários filhos e filhas, uma delas era membro de nossa igreja lá, na época. E eu fui para o enterro desse senhor. E eu me lembro que a pessoa mais descontrolada naquele enterro era exatamente a pessoa da igreja. Alguém diria, não, é porque o pai não era crente, enfim. Não, o que me chamou a atenção foi absoluto descontrole daquela irmã. Eu fiquei escandalizado pensando, puxa vida. Todos os outros, tranquilos, calmos, claro, tristes, claro, sentidos com aquilo que tinha acontecido. Né? Quando Paulo diz isso, ele diz: olha, eu não quero que vocês se desesperem, como os demais que não têm esperança. Então tudo vai bem. Essa mulher sabia que este menino estava nas mãos de Deus. Foi das mãos do Senhor que ela recebeu. Me chama muita atenção que quando ela vai agora, encontra com Eliseu nessa situação, ela diz: meu Senhor, eu não te pedi nada. Ela entendia que o menino não pertencia sequer a ela. Era graça, irmãos. Era graça. E quando a gente entende que tudo que nós temos é graça de Deus, então não nos desesperamos. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, a gente sabe, vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque a gente vive pela graça. Terceiro aspecto que esse texto me chama a atenção é que vai tudo bem ou tudo está bem conosco, que ficamos para trás, que muitas vezes perdemos os nossos queridos, que muitas vezes perdemos, às vezes, aquilo que temos, não é? Experimentamos perdas, mas tudo está bem se nós temos a consciência de estarmos ou de termos cumprido a nossa missão. Tudo vai bem se estamos conscientes de que cumprimos a nossa missão. Quando nós pensamos, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito um pouco mais, então o desespero muitas vezes pode chegar ao coração. Mas tudo está bem conosco, que ficamos para trás, mas cumprimos a nossa missão. Mas há um aspecto aqui que me chama a atenção, que é o que esta mulher faz. Vamos lá. O texto vai descrever as atitudes e a postura desta mulher diante daquela situação de morte. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que ela cuidou da criança, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Mas assim que foi constatada a morte, sabe o que ela faz? Ela leva este menino lá para o quarto do profeta. Deita-o sobre a cama do homem de Deus. E mais, leva a sua inquietação ao homem de Deus. Ela cumpriu a sua missão de levar ao Senhor a sua inquietação, a sua frustração, a sua perda, a sua dor. O que é que a gente tem feito quando muitas vezes vem a dor, vem o sofrimento, vem a perda em nós? Nós levamos a Deus as nossas inquietações, nós colocamos no altar do Senhor as nossas inquietações, como essa mulher fez. Então o primeiro aspecto que me chama a atenção é esse. Bem, o segundo aspecto aqui que me chama a atenção é que Eliseu vai até a casa daquela criança. Primeiro ele manda o seu discípulo com o bordão, não funciona, e isso também me chama a atenção. Porque às vezes as nossas tentativas não funcionam da primeira vez, da segunda vez,
da terceira vez. E às vezes vem o desânimo a nós. Não é? O texto diz assim, versículo 31. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e o informou dizendo, o menino não despertou. Essa mulher desiste diante da frustração da primeira tentativa? Não. É otimismo? Não. É fé em Deus. Percebam? Às vezes não dá certo, gente. E a nossa tendência às vezes é, não deu certo, vou desistir. Não é? Vou desistir. Quantas vezes você tem tentado vencer algum obstáculo, alcançar algum objetivo, não é? E você muitas vezes ficou frustrado. Você desistiu? Você parou aí? Ou você conservou o otimismo? Vai dar certo um dia. Ou você simplesmente depositou nas mãos do Senhor. Senhor, eu entrego ao Senhor. Não é? Então, é muito interessante este aspecto. Bom, Eliseu vai à casa. Quando ele chega à casa, versículo 32, o menino jazia morto sobre a sua cama. Agora nós temos as ações do profeta e do homem de Deus para solucionar esse problema. Primeira coisa que o texto diz, está no verso 33. Então Eliseu entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. A sunamita levou a Eliseu o seu problema. Eliseu, primeira coisa que fez, orou ao Senhor. Depositou nas mãos do Senhor. Quando vem um problema na sua vida, o que é que você faz? Qual é a primeira ação sua? Sabe o que Paulo diz em Timóteo? Ele diz, olha, exorto que antes de tudo se façam orações, súplicas, imprecações ao Senhor. Antes de tudo. Sabe o que é antes de tudo, gente? Significa um antes temporal, antes de qualquer outra ação. Coloquemos nas mãos do Senhor o nosso problema. Antes de tudo também é uma questão motivacional. O que é que nos motiva? Então, antes de tudo, coloquemos a nossa inquietação ao Senhor. Agora vem uma parte do texto que é bastante, vamos dizer, no mínimo curiosa. Olha o que diz o verso 34. Em seguida, subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos, as mãos sobre as mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Que negócio estranho. Que negócio estranho. Mas aqui me chamou muita atenção, e lendo alguns comentaristas, Matthew Henry diz assim, ele deitou-se sobre a criança como se quisesse comunicar a ela um pouco do seu calor vital e o seu calor espiritual. Tanto é que depois ele examina, o menino ainda não voltou, o que é que ele faz? Ele desce do quarto e meio que vai correr para aquecer o seu próprio corpo, para transmitir para o garoto, ou para o corpo do garoto, aquilo que havia em si mesmo. Aí me chamou muita atenção esta coisa do boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos. Sabe por quê? Porque boca tem a ver com o que nós falamos, comunicamos, né? Olhos tem a ver com a nossa visão do mundo. Mãos tem a ver com as nossas ações no mundo. Isso me mostra como e o que a gente deve fazer com as nossas crianças quando nós percebemos, ou de um modo geral na vida, quando nós vemos
que precisamos investir o nosso tempo, a nossa vida sobre elas. A gente precisa comunicar a elas a visão de Deus e que Deus nos dá sobre a vida às nossas crianças. A gente não pode deixar simplesmente elas possam adquirir a visão do mundo sem Deus sobre a vida, gente. Percebam o que eu estou dizendo? Nas escolas, e eu vou dizer mesmo nas escolas evangélicas por aí, há muito professor ensinando visão, desculpa a expressão, mundana. Mundana. Estamos passando para elas a visão de Deus sobre a vida. Diogo, como é importante você passar a visão de Deus, e a visão da palavra de Deus sobre a vida para Catarina. Olho sobre o olho, boca sobre a boca. Voltando aqui à minha netinha, ela está na fase de repetir algumas frases interessantes. E cada dia que ela chega lá em casa, ela fala um negócio meio diferente. Eu digo, menina, onde é que você ouviu isso? Frases curiosas. Então, ela disse outro dia, caracas, véi. Eu disse, essa menina, não é? Como está repetindo? As nossas crianças precisam repetir a nossa comunicação espiritual sobre a vida. O que é que a gente está comunicando com elas? Qual é a nossa conversa? Há um hino antigo do cantor cristão que diz: sabeis falar de tudo o que... Não, Benito? No mundo há, mas nem sequer palavras de Deus que tudo dá. Quantas vezes na nossa comunicação, e aí na comunicação no lar, na casa, entre o casal, Deus está presente, a fé está presente, boca sobre a boca. O que o profeta está tentando aqui é comunicar o seu calor vital ou espiritual àquela criança. Ok? Mãos sobre as mãos. Os atos, as ações, o que fazer. A gente precisa comunicar isso para as nossas crianças. Aí vem um momento que diz o versículo 35, depois ele desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir, se encurvou sobre ele, e então o menino espirrou 7 vezes. Você sabe, o número 7 é o número da perfeição. É um número simbólico, muito forte na Bíblia. Josué e o povo de Deus rodeou Jericó quantas vezes? 7 vezes. As trombetas foram tocadas 7 vezes, eram 7 trombetas, e aí vai. O número 7 na Bíblia é simbólico. Pode ter sido 7, pode ter sido mais, mas o 7 quer transmitir a ideia da perfeição, ok? Quando a igreja completou 7 anos, nós falamos sobre isso, não é? Então, é uma coisa interessante, o 7 é a junção do 4 mais 3. O 4 é o número do homem, o 3 é o número de Deus, Trindade Santa, 4 cantos da terra. Percebam, 4 mais 3, 7. A associação, a comunhão, o trabalho do povo de Deus em comunhão e associação com Deus vai gerar perfeição. Espirrou 7 vezes. Eu fui pensando. O que a Bíblia quer transmitir quando diz de um detalhe desse? O menino espirrou 7 vezes. É claro que o texto quer dizer que o menino voltou a respirar. E que isso foi identificado através do seu espirro. Mas eu fui estudar o que é espirro, afinal de contas, né? Primeiro eu fui ao português. Espirro, movimento involuntário do organismo que expulsa substâncias
estranhas nas vias respiratórias, como poeira, pólen, vírus, ácaros. É uma reação de defesa do corpo para expulsar aquilo que não está bem, aquilo que não é bom para a saúde e para a vida. Espirrou 7 vezes. Na comunicação do profeta, da sua visão, da sua fala, da sua comunicação espiritual e também do fazer e da ação espiritual, este menino espirra 7 vezes. Todo o mal vai saindo com estas coisas comunicadas espiritualmente: ação, palavra e visão. Amém? Perceberam? Mas eu fui para a Bíblia. Eu falei, não, mas vamos ver o que diz na Bíblia sobre espirro. Só encontrei 2 referências de espirro na Bíblia. Claro, é uma ação, digamos, física, biológica, uma coisa do corpo, né? Mas é interessante, a segunda vez tem um sentido simbólico. Isaías, capítulo 1, versículo 6. Quando Deus, através do profeta Isaías, está falando ao seu povo que estava afastado de Deus, ou seja, estava vivendo um momento de afastamento espiritual de Deus. Sabe o que o profeta diz? Deus fala por meio do profeta: desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando que não foram limpos, que não foram espirrados para fora, nem atados, tampouco tratados com azeite. Aí aparece a palavra limpos, é tradução de espirro. Expirar para fora, ou espirrar, significa expelir para fora aquilo que é ruim. É a limpeza espiritual que precisa acontecer. Aí eu disse, amém. Eu vejo nesta história exatamente aquilo que disse há pouco. Na nossa comunicação, àqueles que nos cercam, aos nossos familiares, às nossas crianças, a comunicação da visão de Deus e a visão espiritual sobre a vida. A comunicação da palavra, não é? Cheia de graça, que deve permanecer, o que deve estar em nossas bocas, em nossos lábios, louvor do Senhor. Na comunicação das ações espirituais transformadoras deste mundo, há de gerar em nossos filhos e em nossas crianças esta ação e esta atitude, talvez até involuntária, de espirrar e expelir para fora aquelas coisas que não convêm e que não vêm do Senhor. Eu vejo nisso aqui, esta comunicação espiritual, o calor vital, na comunicação à criança, do nosso calor vital espiritual, sobre a fala, sobre a visão e sobre a ação, não é? Pode tomar ou tornar um corpo frio em um corpo aquecido pelo Espírito de Deus. O corpo aquecido pela fala, visão e ação espirituais tende a expelir substâncias estranhas ao seu viver. Concluindo, você vai bem? Vai bem o teu marido ou a tua esposa? Vai bem a criança? A mulher respondeu, vai tudo bem, vai tudo bem. Não com a palavra de otimismo apenas e meramente, mas a palavra de poder, é a fé espiritual no Senhor. Palavra de fé, que diz, vai tudo bem, quando é Deus que está no controle. Que Deus abençoe a nossa vida, que Ele nos conduza assim, quando enfrentamos estas lutas, estes desafios que muitas vezes nos trazem angústia ao coração. Que Ele nos abençoe. Amém.